Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Queremos dizer que o Senhor é santo, que Tu és bem-vindo entre nós. Queremos Te louvar, Te adorar, exaltar o Teu santo nome, Pai. Como é precioso a Tua presença no nosso meio. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, ó Deus, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai querido, Deus eterno, Deus de amor, Deus poderoso, se manifesta através da Tua palavra nessa manhã, Pai. Que aquilo que o nosso coração precisa seja revelado através da Tua preciosa palavra. Estamos aqui nessa manhã, Pai, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de fazer tudo diferente, um dia para Te amar, um dia para exaltar o Teu nome, um dia para dizermos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar. Bom dia, igreja. Bom dia a você que está nos vendo pelas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Glória a Deus. Amanhã nós temos nosso encontro de homens aqui às 8 horas. Vai ser aqui na igreja. E eu gostaria de convidar todos os homens para estar aqui. Nós estamos vivendo um momento muito abençoado. E eu tenho certeza que amanhã vai ser algo extraordinário para a nossa vida. Amanhã também às 19 horas nós temos a nossa oração. Quero convidar você a orar, né? Não adianta reclamar. Deus não atende necessidade. Todos nós temos necessidade. Se você for lá no centro de Campinas, não precisa ir no centro, você andar aqui perto do Ouro Verde aqui, você vai ver muitos moradores de rua, muitas pessoas que têm muitas necessidades. E Deus não atende necessidade, Deus atende fé. E a oração, ela é exatamente isso. Ela é um ato de fé, é um ato de acreditar, de entender que Deus, Ele atende o nosso clamor. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Jesus Cristo, Ele falou da importância de você insistir através da oração, quando Ele contou aquela parábola de um juiz que não temia a ninguém, que não temia a Deus, mas tinha uma viúva que todo dia ela batia ali na porta do juiz, e o juiz falou o seguinte: olha, eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de Deus, mas como essa mulher, ela me importuna, todo dia eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus falou o seguinte: olha, existe um poder quando você tem uma oração constante. Então quero convidar você para estar conosco. E quarta-feira agora, nós continuamos a nossa campanha, né? Esperança, aleluia. Vai vir um amigo meu, vai viajar a 150 quilômetros para estar ministrando aqui, o pastor Odair vai estar ministrando. Então a pessoa mais longe que vai estar aqui é ele vai vir 150 quilômetros, depois vai voltar 150 quilômetros mais ou menos para a casa dele. Então quem está mais longe aqui é ele. Então quero convidar você a não só vir, como você convidar uma outra pessoa para estar conosco,
vai ser um momento muito especial, como tem sido um momento especial todas essas quarta-feiras que estamos vivendo. E hoje à noite, né, se você quiser vir, à noite vai estar o pastor Silvano. Pastor Silvano vai... Cadê o banner do Silvano aqui? Pastor Silvano vai estar ministrando a palavra de Deus e vai estar lançando o seu novo livro aí aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Esse aí é o Aldair. O Silvano, até o final do culto vai aparecer aí. Amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, e o verso de número 54. Lucas, capítulo 22, e o verso de número 54. Amém? Esse texto aqui, ele acontece depois que Jesus ele se reúne com os seus discípulos para a última ceia. E aí ele começa falando ali de algumas coisas que vai acontecer. Ele começa a falar sobre Judas, que está ali junto com eles e que vai o trair. Ele vai falar com Pedro, ele vai dizer para Pedro: Pedro, o diabo, Satanás, ele pediu para brincar de cirandinha com você. Olha o que diz o verso 31, antes de ler onde eu disse lá. Então o Senhor disse a Simão, a Pedro, ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Algumas traduções estão dizendo o seguinte: olha, Satanás pediu para brincar com você. E no original ele vai dizer o seguinte, como se ele estivesse brincando de roda com você. Mas eu orei, eu intercedi para o Pai, para que você, a tua fé, não venha se desfalecer. E aí Pedro disse o seguinte: não, Senhor, todo mundo pode te trair, todo mundo pode fugir de ti, mas eu de maneira nenhuma, eu vou te abandonar. E aí quando Jesus é preso, os discípulos todos se afastam, os discípulos todos correm, e aí a Bíblia vai dizer no verso 54, ele diz: então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro, no entanto, seguia Jesus de longe. Amém? Você pode repetir comigo? Pedro seguia Jesus de longe. Eu quero nessa manhã falar com a igreja a palavra de Deus assim para um pregador. Ela tem que falar com o pregador. Se a palavra não falar com o pregador, ele não tem direito dele transmitir essa palavra para a igreja, porque a palavra primeiro ela fala conosco. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados, mas primeiro ela tem que cortar aquele que está ministrando. Nessa manhã eu quero falar sobre o perigo de seguir Jesus de longe. O perigo
de seguir Jesus de longe, o texto ele vai nos mostrar o início da queda de Pedro. Primeiro Pedro ele segue Jesus de longe, depois ele faz o quê? Ele nega Jesus. A primeira coisa que acontece quando nós seguimos Jesus de longe, é porque a distância entre a comunicação de Jesus e o nosso coração, ela fica distante. O segundo passo é que por ficarmos distante daquilo, do relacionamento que Deus quer ter conosco, da intimidade que Deus quer ter conosco, a gente, uma hora ou outra, a gente acaba negando Jesus. Pedro, o que acontece com Pedro? Depois que Jesus ele é preso, a Bíblia diz que Pedro ele vai seguindo Jesus de longe, o pessoal vai levando Pedro, Jesus para a prisão, e Pedro vai ali de longe, assim como quem não quer compromisso, como quem não quer se envolver, como quem não quer, sabe, dizer para alguém que tem algum relacionamento com Jesus, ele vai seguindo Jesus de longe. E aí, enquanto Jesus está ali no meio dos soldados, sendo cuspido, o soldado pega Jesus, tece uma coroa de espinho, coloca ali na cabeça de Jesus, vendam Jesus com um pano, alguém vai lá e bate na cabeça de Jesus, e diz assim, profetiza quem foi que te bateu, e Pedro está vendo tudo ali. Pedro está ali, enquanto Jesus está sendo interrogado pelos sacerdotes, a Bíblia diz que Pedro está sentado ali, na roda, de um pessoal que não faz parte do discípulo de Jesus. Sabe, seguir Jesus de longe é complicado, porque existe um processo de queda. Primeiro Pedro ele senta naquilo que a Bíblia diz assim, no Salmo capítulo, Salmo 1, Salmo não tem capítulo, Salmo 1, a Bíblia diz o seguinte, bem-aventurado é aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Pedro agora ali, por seguir Jesus de longe, agora o que ele está acontecendo? Ele está sentado no meio de um lugar onde ele não deveria estar, na roda dos escarnecedores. Ele está no meio das pessoas agora que não tem compromisso com Jesus, porque quando a gente segue Jesus de longe, sabe o que acontece? A gente começa a se envolver em ambientes e em situações que não pertencem àqueles que seguem Jesus de perto. Pedro agora está ali sentado ali no meio de uma fogueira, se aquecendo, no meio de uma roda de escarnecedores, no meio de uma roda de zombadores. Então quando você segue Jesus de longe, primeiro, há um perigo de você sentar em mesas que você não deveria sentar. Há um perigo de você ter conversas com pessoas que você não deveria ter. Há perigo de você fazer coisas que você, se tivesse seguindo Jesus de perto, você não seguiria. Há perigos de você aceitar coisas que, se você acompanhasse Jesus de perto, você não aceitaria. Hoje, dentro da igreja, para algumas igrejas, para algumas pessoas que seguem Jesus de longe, tudo é permitido. Casamento do mesmo sexo é permitido. É permitido fazer o que quiser. Tudo é permitido. Por quê? Porque quando você segue Jesus de longe, você não tem um padrão, você não tem algo que vai te amparar, que vai te dar um norte e dar uma direção. E segundo, a Bíblia diz que Pedro, ele nega Jesus. Quando você segue Jesus de longe, você não tem compromisso. Alguém vai dizer, você tem compromisso com Jesus? Você fala assim, não.
Você é crente? Não, eu só frequento a 8ª Igreja do Nazareno. Eu sou alguém que frequenta, mas eu não tenho compromisso. Eu não tenho relacionamento. Você acaba negando Jesus. E nessa questão de seguir Jesus de longe, existe 2 tipos de pessoas que seguem Jesus de longe. Quantas pessoas eu disse? 2. Primeiro, aquelas pessoas que são religiosas, que estão dentro da igreja, que dizima, que oferta, que faz parte da membresia da igreja, mas elas não têm um relacionamento mais íntimo com Jesus. O relacionamento delas é relacionamento esporádico, é um relacionamento de domingo, é um relacionamento de culto, e eu não sei se você entende de relacionamento, mas você não consegue ter um relacionamento com alguém quando você tem esse relacionamento esporádico, de vez em quando. Você nunca vai ter amigos se você não tirar tempo para se relacionar com esses amigos. Mesa, você precisa ter mesa. Pastor, eu não tenho amigos. Eu tenho lá, 1000 pessoas no WhatsApp. Eu tenho lá 5.000 pessoas no Instagram. Eu tenho lá 3.000 pessoas no Facebook. Alguém usa Facebook ainda? Quem? Que Deus te liberte. Já é uma rede social antiga, né? Daqui a pouco vai voltar como é que chama? O Orkut. Tá tudo ensaiado para voltar o Orkut. Mas eu tenho 3.000 pessoas no Facebook. Amigos. Porque a amizade hoje é uma amizade diluída, não é uma amizade fortificada. Como é para ser amigo aqui? Alguém vai lá na sua rede social, aí ele clica, aí lá fala assim, alguém quer te seguir, ou no Facebook diz assim, alguém quer ser seu amigo, aí você clica lá, aí você é amigo da pessoa, aí você fala para todo mundo, eu tenho 5.000 pessoas no Instagram, eu tenho 14.000 pessoas no Instagram, eu estou falando, eu tenho, mas eu não conheço ninguém, ou melhor, quase ninguém. Aí você fala, eu tenho vários amigos. Será que você tem mesmo? Essa mágica que acontece no mundo virtual, nós queremos trazer para o nosso mundo físico. Qual foi a última... Hoje é invasão de privacidade, né? Quando você pega o telefone e você abre o telefone, e você liga para alguém. Por quê? Porque a pessoa vai dizer o seguinte, olha, você não vai ligar por quê? Porque você tem medo. A pessoa não vai te atender. Vocês estão achando que eu estou mexendo no celular, né? Não estou mexendo no celular. Você liga para uma pessoa, aí você não tem essa intimidade de ligar, igual eu estou ligando para a Carla agora, né? Mas você antes ligava direto, mas hoje você faz o seguinte, posso te ligar? Aí a pessoa fala assim, fala por aqui mesmo. Que tipo de amizade, que tipo de intimidade é essa que a gente cria? Agora, esse tipo de amizade, intimidade diluída que a gente tem
com as pessoas, nós queremos ter com Deus também. Uma amizade rápida. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado irmão. Deus não atende WhatsApp. Deus não responde por Instagram. Deus não vai te atender, não vai ser teu amigo e dizendo: Senhor, olha, eu estou te mandando uma notificação pelo Facebook aí, me aceita como teu amigo. Não, para você ser amigo de Deus, você precisa ter relacionamento, você não pode seguir Ele de longe. Tem gente que tem amigo e manda mensagem para ele uma vez por mês. Meu amado, não se admire. Todo mundo pensou que eu ia falar o seguinte, né? Não se admire se um dia um beija-flor invadir. Não se admire se um dia você descobrir que não tem amigos, porque a amizade precisa de relacionamento. E com Deus não é diferente. Então existe aquelas pessoas que estão ali no mesmo ambiente, aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não têm relacionamento com Deus, elas não conhecem Deus, elas não têm intimidade com Jesus. Por quê? Porque para ter intimidade com Jesus tem que ter tempo. Para ter intimidade com Jesus demanda tempo. A oração, amado, é um jeito de você ter intimidade com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Para que você tenha intimidade com uma pessoa, primeiro você tem que ter relacionamento, beleza? Segundo, você precisa conversar com a pessoa. E como é que a gente conversa? A conversa, ela é uma conversa onde eu falo e depois eu espero a outra pessoa falar. Amém? Como é que a gente tem esse tipo de conversa com Deus? Como é que eu falo com Deus? Eu falo através da oração. A oração é uma forma de se falar com Deus. E qual é a forma de Deus falar com a gente? Através da palavra. Muitas vezes, até quando eu converso com Deus, eu converso, eu oro, depois eu me levanto e vou embora. Eu não tenho um tempo, sabe, para ouvir Deus falar em seguida. Eu não tenho um tempo para ler a palavra. A pergunta é: você tem relacionamento com Deus? Ou você é só alguém que frequenta um ambiente onde Deus está? Você já foi num evento, numa festa onde tem muitas pessoas e tem pessoas que você não conversa? Muitas vezes parece que a gente está num ambiente de igreja, aonde Deus está, mas aonde eu não converso com Ele porque eu não tenho intimidade com Ele. Faz sentido para você? O outro tipo de pessoa é o desengrejado. Aquelas pessoas que foram machucadas dentro da igreja, aquelas pessoas que o pastor machucou, que um membro machucou, que teve um relacionamento ruim com a igreja, eles dizem assim: não, eu não preciso de igreja, porque o meu pastor é Jesus. Sabe, na época de Paulo, na igreja de Corinto, existia umas facções. Um dizia o seguinte: eu sou de Paulo. O outro dizia: você é de Paulo? Eu sou de Apolo. Aí chegava aquelas pessoas assim, aqueles desengrejado, falava assim: eu sou de Jesus. Qual era o pior desses grupos? Eram os seguidores de Jesus. Porque aquelas pessoas que não tinham autoridade, que não tinham convivência com a igreja, que diziam: não, eu sigo Jesus, eu não preciso ir para a igreja para seguir Jesus. Essas pessoas, elas estão afastadas, porque não tem como você ter um relacionamento com Jesus se você não tiver relacionamento com a cabeça.
ou melhor, com o corpo. Eu posso achar, a cabeça da minha esposa linda, mas se eu não tiver um relacionamento com ela por inteiro, o corpo, eu não tenho um relacionamento. Então, Jesus é o quê? É o cabeça da igreja, e a igreja é o quê? É o corpo de Cristo aqui nessa terra. Eu não posso dizer tipo, eu sigo a Jesus, mas eu não preciso da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Todos nós precisamos da igreja. É na igreja onde você vai falar assim: Senhor, eu queria que o Senhor me desse domínio próprio. Aí você entra na igreja, alguém faz alguma coisa para você que dá vontade de você esganar ele. Aí você fala assim, aí você fala: Deus, olha o que ele fez. Aí Deus vai falar para você: você não falou que queria domínio próprio? Estou te usando alguém para agora se domine. Ah, eu quero ter paciência. Deus, aí você vem na igreja e encontra um pastor e você fala assim: Deus, olha aquele pastor, o pastor Sandro ali. Deus, você pediu para ter paciência. E assim a gente vai crescendo. Agora, o que significa seguir Jesus de longe? Primeiro, é ter simpatia por Jesus, mas não ter intimidade com Ele. Eu amo Jesus, mas não tenho intimidade com Ele. Sabe, um casamento, ele funciona, porque assim, seguir Jesus é como se fosse um casamento. Um casamento funciona sem intimidade? Uma família, ela funciona sem ter intimidade? Onde a gente divide o mesmo cômodo? Não. Então, seguir Jesus é ter simpatia por Ele. Ou seguir Jesus de longe é não ter intimidade com Ele. O que significa seguir Jesus de longe? É estar perto da multidão, mas longe da presença. Você não precisa do glória a Deus, do seu irmão do lado, para você sentir a presença de Deus. Você não precisa, sabe, que o ministro de louvor fala assim: levante a sua mão direita para cima, mão esquerda para cima. Bata a palma para Jesus. Não, se você sentir, irmão, faça isso. Você não precisa que alguém te conduza aquilo que você tem para fazer para Jesus. Então, muitas vezes a gente está perto da multidão, mas a gente está longe da presença. Jesus Cristo, quando estava entrando ali numa cidade, uma multidão, a Bíblia diz que a multidão comprimia Jesus, apertava Jesus. Mas a Bíblia diz que uma mulher, que ela havia 12 anos, que ela tinha uma hemorragia, ela disse: se eu apenas tocar no Senhor, serei curada. E a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. Aquela mulher vem abrindo caminho no meio da multidão, e ela toca as vestes de Jesus. E naquele mesmo momento ela é curada. Jesus diz assim: olha, alguém me tocou. Pedro diz assim: Senhor, todo mundo te tocou. Todo mundo, a multidão, ela está te apertando, todo mundo me tocou, te tocou. Aí Jesus falou: não, teve alguém que tocou diferente, porque eu senti que ela tirou poder de mim. Eu senti que de mim saiu poder. Então não espere a multidão, não ache que por estar no meio da multidão, você vai tocar Jesus. Não, você tem que entrar num ambiente como esse, você tem que viver uma vida tocando em Jesus, é você que tem que ir atrás. Por isso, amado, que num culto como esse, algumas pessoas vão sair daqui e falar assim: cara, Deus falou comigo hoje. E outras pessoas vão dizer o seguinte: eu não senti nada, estou igual o pintinho lá, não senti nada, não senti a patinha, não senti o biquinho, não senti nada. Terceiro, o que significa tocar em Jesus? É reconhecer Jesus, mas não assumir. O que significa seguir Jesus de longe? É reconhecer Jesus, mas não assumir publicamente um compromisso com Ele.
Sabe, quem é casado aqui no Brasil, a gente tem esse costume de usar uma aliança. Essa aliança significa, pelo menos para mim, é um compromisso público, né? Ainda mais do que o cara, tipo assim, lindo que nem eu, né? Eu não posso, se alguma mulher se engraçar, ela dá uma olhada assim para mim, ela fala assim, ele tem compromisso. Ele tem compromisso. Nós precisamos aprender a assumir um compromisso publicamente com Jesus. E como é que eu assumo um compromisso com Jesus? Como é que eu assumo um compromisso com a minha esposa? É quando, por exemplo, alguém de um outro sexo começar com graça comigo, eu já corto. Ei, peraí, eu tenho... Para por aí. Eu tenho um compromisso. Eu tenho alguém, sou compromissado. Quando o diabo ele vem nos assediar, quando o diabo ele vem, sabe, nos paquerar, nos mostrar algo lá fora. Ei, peraí, Satanás, isso aqui não é para mim. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Jesus. Eu não sigo Jesus, sabe, de longe. Eu não ando na moda, sabe, aquela moda, eu nem sei, acho que até já passou, né? Tinha uma moda antigamente que era moda assim, você está namorando? Não, eu estou ficando. Hã? Você tem um compromisso? Não, estou ficando. O que a pessoa está dizendo? Eu não tenho compromisso. Se aparecer uma outra oportunidade, eu fico também. Esse tipo de relacionamento com Jesus não funciona. Jesus não quer nada de você a não ser o seu tudo. O compromisso que Deus quer com você, Ele não quer nada seu a não ser tudo que você tem, é tudo seu. Ou, né, como diz o nosso pastor aqui, ou é tudo ou é nada. Forte. Ou é tudo ou é nada. Então, o que significa seguir Jesus de longe? É reconhecer Jesus, mas não assumir publicamente um compromisso com Ele. Nessa manhã eu quero desafiar você, aleluia, a assumir um compromisso publicamente com Jesus. As pessoas lá no seu ambiente de trabalho têm que entender, você não precisa ser um cara chato, mas você precisa ser alguém respeitado pelo compromisso público que você tem lá no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você for. As pessoas têm que saber, você tem um compromisso com Jesus. Eu só frequento. Eu só vou lá de vez em quando. Examine sua vida espiritual e pergunte: estou apenas acompanhando Jesus ou realmente estou andando ao lado dele? Entenda que o compromisso com Jesus, ele não se resume somente nesse ambiente de adoração. Ele se resume lá fora. Por que a nossa nação é uma nação que tem, sei lá, mais de 50 milhões de evangélicos e não influencia a nossa sociedade? Se a Bíblia diz que nós somos sal da terra, se a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, por que é que o nosso mundo parece que anda tão em trevas? Parece que sem sabor, o mundo está sem sabor. Por quê? Porque nós não fazemos o papel de ser luz do mundo e sal da terra. Precisamos andar com Jesus lado a lado, as pessoas entenderem: ei, eu tenho um compromisso com Jesus. Agora, existe um perigo de seguir Jesus de longe, estando dentro da igreja. Qual o perigo, pastor? O perigo de ser uma pessoa religiosa sem relacionamento. Nada contra os católicos, porque tem católico que eles têm compromisso. Amém? Mas existe aqueles católicos
que são nominais. Existem aqueles crentes que são nominais, são religiosos. Eles não têm um relacionamento com Deus. Eles participam do culto, mas eles não oram. Sabe, às vezes quando a gente vai orar aqui, eu fico observando. Sabe, você não tem, quem fez isso aqui, ó, esse altar, ele fez um altar bem estratégico, porque quando você está aqui, você olha tudo. Você olha a irmã que abre a boca assim, ó. Você olha assim, ó, olha aquele negocinho, o bilotinho lá, tipo, dentro da garganta dela. Você olha o irmão que dá aquela disfarçada para olhar aquele relógio que está 10 minutos adiantado. Você vê tudo. Então, seguir Jesus de longe, ele não vai funcionar. Agora, existe um perigo de eu ser uma pessoa religiosa, achar que por o fato de eu estar dentro da igreja, né, eu tenho um compromisso com Jesus. Jesus Cristo, ele vai dizer algo poderoso. Ele vai dizer o seguinte: naquele último dia chegarão para mim e vão dizer o seguinte: olha, nós profetizamos no teu nome, nós curamos em teu nome. E aí Jesus vai falar assim: eu nem conheço vocês, não sei quem é vocês, mas eu curei, eu preguei, eu estava lá no altar todo domingo pregando, mas eu não te conheço. Você só era um religioso. Então, existe um perigo de seguir Jesus de longe dentro da igreja, da gente se tornar uma pessoa religiosa, participar do culto, mas não ora, não buscar a palavra. Mateus capítulo de número 15, o verso 8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que dureza. Porque a adoração, ela não vem da boca, ela vem do coração. Adoração, sabe, o amor a uma outra pessoa, a tua esposa, o teu esposo, ele não vem da boca, da garganta. Sabe, não sei se você já ouviu aquela palavra, aquelas pessoas que falam uma coisa e elas não cumprem. Então quando ela vai falar algo para você, aí você bate na garganta e fala assim: você é a maior garganta. Ou seja, você fala daqui, mas não está aqui, não cumpre aquilo que você fala. Jesus Cristo já falava desse tipo de pessoas: eles me honram com os lábios, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Eles vão todo dia na igreja, eles dão dízimo, dão oferta, vai na igreja, mas o seu coração está fora de mim. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na terra. As pessoas não falam mais isso, sabe por quê? Porque nós estamos embriagados, assim como aquelas pessoas que viviam lá em Sodoma e Gomorra, viviam embriagados por a prosperidade, sabe, pelo mal daquela cidade lá, e não estavam atentos quando o anjo foi lá livrar Ló e a sua família. Alguns olharam para trás: não vai acontecer nada. A gente vive embriagado de tudo aquilo que está acontecendo. A gente vive como o pessoal da época de Noé, todo mundo preocupado com as coisas, mas nunca choveu. Lembra? Na época de Noé, quando Noé falou assim: olha, Deus mandou construir uma arca para o povo entrar dentro da arca, porque vai chover. O pessoal falou: mas nunca choveu. O que é chuva, Noé? Sabe, porque antes a Bíblia diz que a chuva, ela vinha, eu não sei como é que acontecia aquilo lá, mas vinha de baixo. Era o sprinkler de Deus, né, que você põe no jardim. Liga o sprinkler, aí Deus ligava. Aí alguém perguntava assim, ó, Noé falava assim: olha, Deus vai mandar chuva na terra. O pessoal falou: o que é chuva? Então, em vez de Deus ligar o sprinkler aqui no solo, o sprinkler vai vir, só que vai vir de uma maneira assim que vai cair muita água e vai lotar. O pessoal falou: não vai acontecer isso. Isso nunca aconteceu. A gente vive um tempo em que a gente não acredita mais que Jesus Cristo pode voltar. Você já acordou de manhã um dia e falou assim: cara, eu preciso colocar a minha vida em ordem, porque e se Jesus voltar hoje? E se Jesus vir buscar a sua igreja? Por quê? Porque o aviso já está dado, ele vai voltar. É uma promessa de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Aí você pode perguntar: pastor,
mas e aí, o que acontece? Jesus prometeu, mas ele não voltou ainda. Fizeram essa mesma pergunta a Pedro. Ô Pedro, Jesus falou que ia voltar, mas não voltou ainda. Eu estou achando que ele não vai voltar não, Pedro. Eu estou achando que aquilo lá foi uma linguagem metafórica. Eu estou achando que aquele negócio de voltar não era bem aquilo que Jesus estava dizendo. Nós interpretamos errado. Sabe o que o Pedro falou? Pedro falou o seguinte: olha, sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ele está esperando que você tenha um relacionamento com ele poderosamente. Isso se chama o quê? Isso se chama graça, para que alguns possam se arrepender, porque depois que a arca for fechada, depois que Noé, sabe, Deus falou assim: chega Noé, vou mandar chuva, pega a tua família, leva para dentro da arca, fecha a porta, que eu vou lacrar ela por fora. E aí quando a água começou a cair, né, o pessoal começou a correr, começou a bater, imagina aquele desespero, o pessoal começando a bater para entrar ali naquela arca, e Noé não podia fazer mais nada, porque a arca tinha sido travada por Deus, trancada por Deus por fora. Meu amado, entenda isso. Deus pode voltar na nossa geração, e tudo aquilo que brilha aos nossos olhos vai ficar. Então não seja uma pessoa religiosa, seja uma pessoa que ama a Deus. Não sinta a presença de Deus só no culto de domingo, sinta a presença de Deus na sua casa, quando você estiver almoçando com a sua família, quando você estiver assistindo um filme com a sua família. Não seja uma pessoa religiosa. Então qual é o perigo de seguir Jesus de longe? A gente se torna religioso por acharmos que estamos dentro da igreja, estamos salvos. Não, mas eu estou dentro da igreja. Segundo, qual o perigo de seguir Jesus de longe? Ter um cristianismo raso, um cristianismo superficial, um cristianismo facilmente abalado pelas pressões e tentações. Quando você tem um cristianismo raso, qualquer coisa te desanima, qualquer coisa é motivo para você desistir. Qualquer coisa é motivo para as pessoas deixarem a igreja. O pastor passou por ele e não cumprimentou. O pastor não cumprimenta, sai da igreja. Esse tempo aí eu vou falar, porque eu não sou baú, quem guarda segredo é baú, eu não sou. Perdi uma família aqui, porque a família falava para mim assim: olha, você não mete chicote na igreja. Pô, mas eu não sou dono da igreja, eu prego a palavra. Aí saiu. Aí foi para a igreja. Um mês depois, a mesma coisa que ele via aqui, via lá. Não tem, irmão. Nós precisamos parar de termos um cristianismo superficial. A coisa mais fácil na atualidade hoje é você enganar a igreja, sabia? Porque boa parte da igreja não lê Bíblia. Boa parte da igreja não tem Bíblia. Não é que eu esqueça, é que eu não tenho. Então qualquer coisa que eu falar aqui, né, você vai acreditar. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, não precisa colocar não, gostaria que você abrisse a Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, abra em Atos, capítulo 30, se você lesse a Bíblia, você nem ia perder o tempo em abrir Atos capítulo 30, porque não tem. Não tem Atos capítulo, não existe Atos. Então a coisa mais sabe, é igual o presidente atual que na primeira, ele disse uma vez, o presidente atual disse uma vez assim: nós falamos lá na ONU, né, que existia
200 milhões de crianças de rua. Não tinha na época 200 milhões de brasileiros. Então, se você não conhece aquilo que a pessoa fala para você, se torna uma verdade no seu coração. Então a Bíblia diz: o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento. Então, qual é o perigo de seguir Jesus de longe e dentro da igreja? É termos o cristianismo raso. Mateus capítulo 13, verso 20, pode pôr, agora tem isso aí. Diz assim: quanto ao que foi semeado, aos que caíram no solo rochoso, representa aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebe com alegria. 21, verso 21. Contudo, uma vez não tem raiz profunda, não dura muito, assim que enfrentam um problema ou são perseguidos por causa da mensagem, eles desanimam. O nosso cristianismo tem que ser um cristianismo simples, mas não um cristianismo raso. Amém? Nosso cristianismo tem que ser um cristianismo simples, aonde todos devem entender a mensagem da cruz, mas não precisa ser um cristianismo raso, sem profundidade. O simples funciona. Então, o perigo de seguir Jesus de longe é ter um cristianismo raso. O terceiro perigo de seguir Jesus de longe, estando dentro da igreja, é uma negação sutil. Não nega com palavras, mas nega com atitude e omissão. Eu não preciso falar, mas a minha vida, sabe? Lembra de uma frase que eu falo aqui de vez em quando, mas você deve conhecer. Tipo, aquilo que você faz, grita tão alto, que eu não consigo ouvir a tua voz. Vou repetir. Aquilo que você faz, grita tão alto, que eu não consigo ouvir a tua voz. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte: olha, que as minhas atitudes, embora eu diga que amo Jesus, embora eu diga que eu sou apaixonado por Jesus, a minha atitude, ela precisa ser correspondente àquilo que eu falo, senão a minha voz não será ouvida. Eu não posso dizer que eu amo a minha esposa, quando eu ajo com ela de uma maneira diferente daquilo que eu falo. Dependendo da crise, ele ou ela vai falar: pera aí, não fala mais nada, só faz. Não precisa falar. E muitas vezes nós não precisamos falar, abrir a boca, para dizermos que somos, sabe, que amamos Jesus. Precisamos somente agir. Existe uma história de São Francisco de Assis. Eu já falei aqui isso antes, mas tem pessoas que não ouviram ainda. Que São Francisco de Assis, ele resolveu em um dia ir na cidade. E aí ele chama um abade. O abade ele era um padre em treinamento. Ele diz: eu vou pregar a palavra lá na vila. E aí eles vão cedo, São Francisco de Assis e o abade. E aí, no decorrer do dia, o São Francisco de Assis vai lá, ele abraça as crianças que vêm até ele. As mulheres idosas que estão ali no comércio, ele abraça uma, beija na testa, ele conversa com os comerciantes, eles conversam com todo mundo, e ele vai, sabe, falando com todo mundo. E chega no final da tarde, ele diz para o abade: vamos embora. E o padre novo em treinamento olhou para ele e falou assim: mas como assim? Você falou que vinha pregar a palavra de Deus aqui na comunidade. E aí ele disse assim: pregue
com a sua vida. Se precisar, use palavras. Ninguém precisa que você faça da sua faculdade, da sua escola, do seu trabalho, um púlpito para você pregar. Não, pregue com sua vida, aleluia. As pessoas vão ver que você ama a Jesus, as pessoas vão ver que você não nega Jesus. Então, qual é o terceiro perigo de seguir Jesus de longe, estando dentro da igreja? É uma negação sutil. Tito, capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: eles afirmam, Tito, capítulo 1, verso 16 diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam com o seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Você não precisa transformar o ambiente, você não precisa ser aqueles, sabe, aqueles crentes, porque na época que eu me converti, os crentes eram chatos, mano. Era chato. Pregue com a tua palavra, ou melhor, com a tua vida. Seja o exemplo. Sabe, quando alguém passa um troco diferente lá no caixa de um supermercado para você, o caixa errou lá e te deu, sei lá, 10 reais a mais, não é bênção de Deus. Você não precisa contar testemunho na igreja, dizendo: olha Deus, naquele dia eu tinha somente 10 reais, e aí eu fui lá no mercado, e quando eu cheguei em casa, eu não percebi na hora, mas quando eu cheguei em casa, tinha 100 reais na minha mão, que foi o troco que eu... Não, isso não é bênção, irmão, isso é maldição. Volta lá e prega a Jesus: olha, você me deu 100 reais a mais, estou devolvendo. Eu lembro que um dia, uma noite, estava frio, muito frio. E eu falei assim: vou fazer uma sopa para minha esposa. Aí eu fui no Dom Pedro. Aí como eu ia pegar pouca coisa, eu não peguei uma cesta. Eu estava com aquela jaqueta de frio. Aí eu peguei uma carne, peguei uns legumes, e aí fui pondo aqui. Aí eu falei assim: num dia de frio, uma sopinha ou um caldo merece um queijinho, né? Fica bom, não fica? Fica bom. Aí eu peguei o queijinho, só que eu não tinha onde pôr no bolso. Falei: chegar lá no caixa eu pago. Aí eu vou lá, eu pago e vou embora. Aí eu faço a comida em casa, nós estamos comendo e eu estou com a jaqueta ainda, e aquele, sabe, caldo maravilhoso. Quando eu ponho a mão, pacotinho de queijo ralado, 2 reais. Naquele momento eu engasguei. E o rapaz vinha na igreja, eu falei: e se o fulano viu pelas câmeras e viu que o pastor dele roubou um queijo? E não dá para devolver agora. Meu Deus! E se o policial que está na porta, que é meu amigo, que eu vou lá falar de Jesus lá no batalhão toda quinta-feira, se ele chega lá, ele olha e ele pede para me olhar meu bolso e ele encontra lá, o que ele vai achar de mim? E eu comecei a ficar com aquele trauma, eu não dormi a noite inteira. Quando acordou no outro dia, eu peguei, vesti a roupa rapidinho e fui lá no caixa. Quando eu cheguei lá no caixa, eu olhei para a moça: eu quero confessar uma coisa para você. Ontem eu vim comprar uns ingredientes e eu acabei colocando o queijo aqui ralado dentro do meu bolso aqui, e eu acabei levando e não pagando. Eu queria pagar, eu falei: não tem problema não precisa pagar não. Eu falei: não precisa. Mas eu fiquei angustiado. Por quê? Porque o nosso testemunho, ele é tudo. Pregue Jesus com a sua vida. Aleluia. Quarto, qual o perigo de seguir Jesus de longe? Dentro da igreja, é ter um orgulho espiritual. É achar que está seguro apenas por estar presente. É achar que está seguro por apenas estar presente. Sabe, o fato de nós estarmos na igreja
dia após dia, anos após anos, não nos dá segurança de salvação. A salvação nossa, ela não é acumulativa. Quem tem aí 20 anos de convertido, levante a mão. Pois é, pastor, eu tenho 20 anos de convertido, então eu posso amanhã dar uma erradinha. Se Jesus voltar amanhã, esses 20 anos que você estava convertido, nada, não vale nada. A salvação é um ato contínuo. Como assim? Paulo diz, olha, assim como você exercita seus músculos, exercitai a vossa salvação. Todo dia eu estou lá na minha salvação, ó, lendo a Bíblia, orando, pedindo perdão pelos meus pecados, dizendo, Deus, esse dia, sabe, porque essa é a maior lição do ladrão da cruz. Ele estava no último momento de vida dele lá. Ele não tinha uma garantia. Mas aí ele olha para Jesus e falou, Senhor, lembra de mim, quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, sabe o que Jesus está dizendo? Pedro e João andaram comigo 3 anos para ser exercitando a salvação. Pedro negou Jesus, mas para ele voltar a ser salvo, ele teve que se arrepender daquilo que ele tinha feito. E aquele ladrão da cruz, naquele momento que ele estava morrendo, ele se arrependeu e ele teve o mesmo privilégio que Pedro e os demais discípulos tiveram. É por isso que Jesus ele vai contar uma parábola sobre salvação. Ele vai dizer, um homem tinha um campo, e aí ele passa, vou traduzir para a linguagem de hoje, ele passa 6 horas da manhã, ele vai na praça e ele diz, ei, olha, eu tenho um campo lá para ser trabalhado, vocês não querem trabalhar lá no campo? 6 horas da manhã, o pessoal falou, eu vou, quanto você me paga? Aí eu pago a diária, R$400 a diária, tá bom? Tá, beleza. Aí ele passa 11 horas, vê um pessoal ali sem fazer nada, ei, vocês não estão fazendo nada? Não, vocês não querem trabalhar no meu campo, eu vou pagar com vocês determinado valor. Nós vamos, 11 horas, o pessoal vai, foi uma turma 6, uma 11, quando é 4 horas da tarde, ele passa e ele fala para o pessoal, ei, você está aí, por que vocês não estão trabalhando em algum lugar? Não, porque ninguém nos assalariou, então você quer ir trabalhar no meu campo? Não, mas só falta 10 horas, não tem problema, vai lá, trabalha. 4 horas da tarde, quando dá 6 horas, ele chama todo mundo para acertar. Aí ele chega para os que entraram 4 horas, tira R$400 e diz assim, está aqui seu dia de trabalho. O que entrou 6 horas falou assim, peraí, se eles ganharam R$400 e trabalharam 2 horas, nós que estamos aqui, que trabalhamos mais de 8, nós vamos ganhar mais. Aí ele chama o pessoal das 4 horas, das 11 horas, R$400. Quando chama o pessoal das 6 horas, ele puxa R$400. Aí ele fala assim, peraí, nós trabalhamos o dia inteiro, esses aí vieram trabalhar 2 horas só, e o Senhor paga o mesmo valor para nós que suportamos a fadiga do dia inteiro. Aí o dono da empresa fala assim, qual que é o teu problema? Eu não combinei contigo de te dar R$400? Por que você está chateado? Porque eu estou sendo bom para esses que entraram mais tarde.
Porque muitas vezes os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então a salvação, ela é um ato contínuo. Então o perigo de seguir Jesus de longe dentro da igreja é a gente ter esse orgulho espiritual, achar pelo fato de eu estar dentro da igreja há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos, está tudo resolvido. Não, não. Desenvolvei a vossa salvação. Não se contente em estar apenas nos cultos, busque cultivar uma intimidade com Deus. Agora, o perigo de seguir Jesus de longe, estando fora da igreja. Agora, os desigrejados, aqueles que estão lá fora, aqueles que dizem, eu não preciso estar no meio da igreja. Primeiro, é viver uma vida isolada, sem corpo, sem comunhão, sem cobertura espiritual. Eu não posso dizer para Jesus, eu não preciso da igreja. Nós precisamos da igreja. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, o verso 25: não deixe de se reunir como igreja, segundo costume de alguns, mas encoraje-se uns aos outros, ainda mais quando vê que se aproxima o dia. Sabe por que nós estamos fazendo aqui reunidos, irmão? Nós estamos nos encorajando, nós estamos dizendo para você, olha, apesar da tua dificuldade, daquilo que você está passando, se mantenha firme, Jesus está voltando, aleluia, a trombeta vai tocar o seu som, e nós estamos aqui nos preparando para ir até Jesus. O perigo de seguir Jesus de longe, fora da igreja, desigrejado, é facilidade de esfriar na fé. Meu amado irmão, como é que a gente se esquenta na fé? É aqui, meu amado. A gente chega desanimado, aí tem um irmão que chega para você e diz, olha, que bom que você está aqui hoje. Senti tanta saudade de você. Sabe aqui, eu sempre costumo dizer, a igreja, ela é a minha segunda casa. Ela é minha família. Eu lembro que uma das preocupações minha, quando eu comecei a trabalhar na primeira igreja, que a gente tinha pouca gente, e eu sempre falava assim, gente, se eu morrer aqui, eu não vou ter nem tempo, quer dizer, não vai ter nem gente para pegar os 4 lados do caixão, vai ter que achar alguém na rua para... Mas quando a gente está num ambiente como esse, alguém pergunta, alguém olha para você e fala assim, ó, pastor, estou orando por você. De vez em quando, eu estou lá de manhã cedo, aí alguém falou, pastor, estou orando por você. Aleluia. Naquele dia, sabe, talvez você não entenda, talvez você nem saiba por que você mandou, mas, se eu vou mandar, tipo, dizendo porque eu estou orando pelo pastor, o que ele vai pensar? Coitadinho de mim, tal, gente, mas naquele dia, era o dia que eu estava precisando, aleluia, ser reafirmado, alguém falar para mim, olha, eu estou orando por você. Assim como você ora por mim, eu estou orando por você. Então na igreja é um lugar onde a gente se encoraja um ao outro. Quantas vezes eu cheguei, muitas vezes em reunião de liderança, eu falei assim, eu estou desanimado, aí alguém chega lá, não pastor, olha, está tudo certo, é que o senhor não está enxergando por esse lado aqui, vai dar tudo certo, eu saio dali, ó, tipo um gigante. Então, qual é o perigo de vivermos longe, estando fora da igreja, de seguir Jesus longe, estando fora da igreja? É viver isolado, a chama apagar. Eu não sei se você já fez fogueira. Se você pegar tem uma fogueira, tá todas as madeiras junto, elas não se apagam, elas vão queimando. Agora, se você pega uma madeira, daquela que está queimando assim, chamas, aí você experimenta, tira, e coloca separado. As outras vão ficar queimando e aquela lá sozinha, ela vai o quê? Vai apagando. Quando você diz, eu não preciso da igreja, a sua chama vai se apagando. A intimidade vai se apagando. Aqui no momento de dor, tem alguém que ora por você.
Segundo, qual é o perigo de seguir Jesus de longe, estando fora da igreja? É uma facilidade de se esfriar na fé. Longe da chama coletiva, o fogo pessoal se apaga. Eclesiastes capítulo 4, verso 10 diz: melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Vou repetir para você, coloca aí, amado, 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter com quem o ajude, está em sérios apuros. Não caminhe sozinho, irmão. Você sabe como é que o leão, no meio de uma manada de touros, sabe? Aqueles touros que tem, como é que é? Gnu, tá, meio de gnu. Sabe como é que ele faz para pegar a vítima? Sabe? Ele vê a manada, o leão, ele começa a olhar. E ele, o que ele olha? Ele começa a olhar o caminhar daquela manada e ele começa a olhar aquele que é mais fraco. Aquele que está doente. Aquele que não consegue correr. Aí ele vai no meio da manada, ele vai com tudo no meio da manada, e a manada espalha. Por que ele quer fazer isso? Ele quer espalhar todo mundo, para que aquela presa que é fraca, ela fique sozinho. E ela sozinha, é mais fácil do leão pegar aquela presa. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele está ao nosso derredor. E às vezes ele usa o quê? Alguma contenda dentro da igreja, alguma insatisfação dentro da igreja, para quê? Para que você comece a querer caminhar sozinho. E quando você caminha sozinho, isso acontece, você fica mais vulnerável ao ataque do inimigo. Quando você está aqui, não, a gente se protege. Você está fraco? Eu estou orando por você. Eu estou fraco, você está orando por mim. Aleluia. Eu não vim no culto, né? Eu sei que você não veio. Eu ligo para você, mando uma mensagem. Como é que você está? Sabe, alguém está se lembrando. Mas quando você começa a sair fora, a caminhar sozinho, você fica uma presa fácil para o inimigo. Então qual é o perigo de seguir Jesus estando fora da igreja? É uma facilidade de se esfriar na fé. Terceiro, qual é o perigo de seguir Jesus de longe estando fora da igreja? É uma vulnerabilidade espiritual. Você se torna uma presa fácil presa para as dúvidas, para as tentações, para o ataque. Sabe, quando você caminha fora do rebanho, você começa a perder, não, eu posso fazer porque eu não, aqui a gente ainda fala assim, se você, né, quando você vai pecar aí fora, aí você começa a dar uma olhada assim, seu irmão passa aqui, né? Aí você começa a vigiar um pouquinho. Mas quando você está fora do rebanho, você está dizendo, eu quero que isso exploda. Estou nem aí, não devo nada para ninguém. Não devo nada para ninguém. A gente fica vulnerável. Fica uma presa fácil. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: seja sóbrio e vigie. O diabo, inimigo de vocês, andam ao redor como leão, ungindo, procurando a quem pode devorar. Se você está afastado, é tempo de voltar à comunhão e deixar que Deus restaure a sua fé. Amém? Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei como é que você está aqui.
não é uma palavra acusatória, não é uma palavra tipo, você precisa bater na igreja, é uma palavra de despertamento. A Bíblia diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. É o Espírito Santo que está falando no teu coração neste momento, para que você possa analisar o seu coração. Quem é que conhece o coração do homem? Um outro homem não conhece o coração do homem. Quem conhece o coração do homem é Deus e Ele mesmo. Tem coisas dentro do nosso coração, e eu estou falando dentro, quando eu falo dentro é no seu e no meu coração, que só eu e você conhecemos. Por isso que a palavra de Deus ela diz: examine o homem a si mesmo. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Se Jesus voltasse hoje, de verdade, conhecendo aquilo que a Bíblia diz, porque, pensa bem, irmão, Deus não vai baixar o padrão dele para nós. Se Ele não baixou o padrão dele para o próprio Filho, a Bíblia diz que Ele mandou o seu Filho para permitir que o seu Filho fosse para a cruz. Ele não baixou o padrão. Deus poderia ter feito algo assim para amenizar, para baixar o padrão. Ele não baixou o padrão para o seu próprio Filho. Você acha que Ele vai abaixar o padrão para nós? Agora a pergunta para nós nessa manhã: se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos preparados? Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu queria que você examinasse você mesmo, que você falasse com Jesus. Não, eu não vou chamar você para vir aqui na frente, não. Essa oração hoje é uma oração sua e Deus. Eu não vou chamar você para ir na frente, mas você precisa fazer essa oração com Deus. Está tudo bem contigo? Como é que está o nosso relacionamento com Jesus? Aleluia. Oh, glória. Fala, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está falando com o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo. Oh, Senhor da glória. Aleluia. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, Espírito Santo. Oh, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, ela possa, ó Deus, ela possa mudar a nossa história nessa manhã, Pai. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Nós queremos estar preparados, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos viver, Senhor, melhor. Aleluia. Oh, Deus de poder. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Fique de pé nessa manhã. O desafio nessa manhã é você seguir Jesus de perto todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Nós queremos seguir Jesus. Queremos terminar com esse louvor. Você consegue colocar aí pra gente? Toda a igreja cantando. Isso, só a igreja, cante.
Transforma. Até então, usa-me. Bem forte, igreja. Como um farol que brilha à noite, como quero ser usado da maneira que Nós te louvamos, Pai, porque entendemos a palavra do Senhor perfeitamente nessa manhã. E tudo que nós queremos é ter uma vida de aproximação. Não queremos ser reconhecido pelo título, pelo cargo. Não queremos ser reconhecidos pela bremesia da igreja. Não queremos ser reconhecidos por isso. Porque naquele dia que o Senhor vir buscar a sua igreja, eu tenho certeza que o Senhor irá reconhecer mais do que a família oitava. O Senhor irá reconhecer como parte da tua igreja e dizer: vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança o que vos está preparado. Não é pelo que nós fazíamos, não é porque nós não chegávamos atrasados nos cultos, não é, é porque quando saímos daqui nós vivíamos uma vida de aproximação com o Senhor lá fora. Não eram palavras lançadas ao vento, não eram palavras, Senhor, emocionais, mas a nossa vida ela prega quando nós saímos daqui, porque nós vivemos uma vida, Senhor, de retidão. De quando as pessoas olham para nós, elas não nos enxergam, elas não nos percebem, mesmo quando nós não queremos, mesmo quando a resposta que nós queremos dar é uma resposta de grosseria, porque fomos feridos, porque fomos agredidos, não, mas nós olhamos por amor da cruz e nos faz entender que nós estamos perto e não te seguindo de longe. E aí está perto, Senhor, a gente entende que não tem nada a ver com o próximo, tem a ver com a cruz, tem a ver com o amor derramado. Não é a carteirinha que nós possuímos de membresia, não, mas é o nosso nome que está escrito no livro da vida. E eu te louvo, Senhor, pelo pastor da nossa igreja, que nos aproxima do Senhor, que nos faz entender num culto de manhã como esse, Senhor, há uma graça, é perceptível que tem uma graça do Senhor pairando sobre este lugar.
E eu tenho certeza que essa semana será uma semana diferente para cada um de nós. Que ao sairmos daqui, Senhor, tudo isso que está sendo ministrado sobre a nossa vida é uma extensão para a nossa casa, é uma extensão para a nossa vida, é uma extensão para o nosso trabalho, é uma extensão para os nossos filhos, porque nós apenas não pregamos de palavra, mas nós pregamos de alma e somos apaixonados por Cristo. Nós somos apaixonados pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor nos dá. E isso nos faz te seguir de perto e não de longe. Então obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, e que nessa manhã, Espírito Santo, saímos daqui empoderados por essa palavra. Saímos daqui, Senhor, comovidos a dizer: eu quero andar próximo do Senhor, todo o tempo, todos os momentos, a ponto de que as pessoas elas não vão perceber se sou eu ou se é Cristo, mas ao olhar nós vamos poder dizer: não vivo mais eu, mas Cristo, 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 Cristo vive em nós. E as pessoas desejarem isso, e as pessoas amarem isso, e te perguntar e nos perguntar e dizer: ei, eu quero um pouco disso, como é que eu faço? E elas nos aproximar de nós. Eu te louvo por isso, Pai, e declaro que nós vamos viver de fato uma semana extraordinária. Leva o teu povo debaixo da tua bênção, leva o teu povo debaixo da tua proteção. Não vale a maldição, não vale a mandinga, não vale o encantamento, Senhor. Nenhuma obra de Satanás tem poder contra as nossas vidas, porque nós estamos guardados, protegidos pelo poder do teu nome, Senhor. Que a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e para todo sempre. E você crê, diga: vai na bênção do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. À noite tem mais, às 18 horas. Pastor Silvano ministrando ao nosso coração. Fique com Deus.